E nessa quarta temporada do Receptor Podcast, intitulada Receptor Podcast Itinerante, nós vamos estar discutindo direitos humanos graças ao edital Comunicadores Populares de Pernambuco. Nesses 4 episódios que vão decorrer a partir de agora, nós vamos discutir 4 temas com 4 pessoas muito especiais. A gente vai discutir educação, trabalho, migração e direito à participação na política. Esses são os temas que vão guiar o nosso papo a partir de agora e eu espero que você esteja conosco nessa aventura. Vamos nessa? E como sempre, na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas. E nessa quarta temporada, dessa vez itinerante, nós vamos falar sobre direitos humanos. Não poderíamos falar sobre direitos humanos sem começar pela educação. Afinal de contas, é através da educação que a gente descobre que tem direito. E como vocês já sabem, nós vamos falar sobre 4 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e um está diretamente atrelado ao outro. Por exemplo, o trabalho, que vai ser o tema do nosso próximo episódio, está diretamente ligado à educação. E esses 2 estão diretamente ligados à imigração, que é o nosso terceiro episódio, porque a maioria das pessoas saem de seus territórios para procurar trabalho e educação fora. A primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre o tema educação é a seguinte: não existe, ou pelo menos não deveria existir, um sistema, um modelo de educação único e exclusivo para a cidade. Até porque tem gente que mora no campo e esse modelo da cidade não se encaixa no campo. E para ajudar a gente nessa reflexão sobre o assunto educação do campo, nós convidamos um especialista no caso. Eu sou Caetano, eu sou professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, trabalho na área da educação do campo, atuo tanto na universidade como com diversas parcerias com os movimentos camponeses, também com o movimento quilombola. E na nossa primeira itinerância, nós fomos até a Secretaria de Educação aqui da cidade de Garanhuns. E lá fomos recebidos pela professora Wilza, que é a atual secretária da pasta. Conversamos sobre quais estão sendo as medidas tomadas pela secretaria durante o período de pandemia para com essas crianças, esses estudantes do campo. Vou falar para vocês da importância da educação do campo enquanto direito à educação. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter como referência alguns dos maiores teóricos do Brasil na área da educação do campo. A Roseli Caldarte, a Clarice Santos, a Celi Tafarel, o Bernardo Mansano Fernandes, a Mônica Molina, o Miguel Arroio, o Moacir Gadotti, entre outros. Todos esses autores eles têm uma obra muito diversa, muito ampla, mas eles afirmam o campo como um território educativo, como um território diverso, e não somente como um local de produção. Eles afirmam também a necessidade do diálogo das escolas e de outras instituições de ensino, formais ou informais, com os saberes desse território, né? Então, a educação do campo, ela desde já, ela se coloca como uma alternativa ao atual modelo do agronegócio, que vem desmatando os biomas do Brasil inteiro, como a Amazônia, o Pantanal, que vem envenenando as águas, que vem expulsando as populações do campo do seu território. Historicamente, o conceito da educação do campo é um conceito novo, que nasce ali em 1998, com a conferência organizada pelo setor da educação do MST, chamada Conferência por uma Educação Básica do Campo, que ocorre em Lusiânia. E é interessante a gente ter esse marco referencial por alguns motivos. O primeiro motivo é para entender, que a educação do campo ela nasce no MST, então ela vem do movimento camponês, ela não é um conceito criado na universidade. E um outro ponto, que é importante ser ressaltado, é que houve ali em 1998 uma necessidade de se criar um termo novo para falarmos da educação rural, que se chamava antigamente educação rural, porque haviam 2 grandes problemas vinculados a essa ideia de uma educação rural. Era uma concepção coronelista da educação rural. Mais ou menos aquela ideia
de que os povos do campo são os coitadinhos, então vamos lá fazer aquela escolinha para ensinar aquele menino do campo, aquela menina do campo. Então, é uma ideia bem precária de educação do campo. E, claro, essa ideia de caridade, seja da igreja ou seja de um lado fundiário, ela tem também uma relação com o poder, né? Ou seja, a escola do campo ela era como se fosse um vínculo de dependência, né, dos camponeses com o coronel ou com a igreja. Quando retiram uma escola de um território como esse, você basicamente está dizendo para aquela pessoa que ela tem que sair do lugar de onde ela nasceu, porque aquele território não serve para ela. E a educação do campo vem justamente na contramão desse discurso, que é para dizer para aquela pessoa que aquele território é dela e que se ela quiser ela pode ficar ali e aprender a cuidar desse território, a amar aquele território e sair dali por uma questão única e exclusivamente de escolha, e não porque ela é obrigada a sair, seja para estudar ou para trabalhar. Porque veja, achar que a educação do campo deve ser a mesma da cidade é o problema mais recorrente que temos encontrado nas escolas do campo no Brasil. Porque os territórios do campo, eles possuem saberes diferentes da cidade, eles possuem tempos escolares diferentes da cidade. E se você tem uma ideia, né, que é vincular a escola e a educação àquele território, ao desenvolvimento daquele território, você não pode usar, né, uma educação igual à da cidade. E eu vou dar um exemplo muito simples. Ora, uma pessoa da cidade, né, filho da classe trabalhadora, ele está sendo educado a partir do seu território, a partir, inclusive, das possibilidades de trabalho que tem naquele território, né? E se você pega essa mesma escola, esse mesmo programa e insere nos territórios do campo, o que é que ocorre? Ocorre, né, que a criança do campo vai ver tudo dentro da escola, menos aquilo que está lá presente dentro da sua realidade. Ela tem que se voltar justamente à realidade do campo, que é para quê? Para que a gente desenvolva, que a escola seja um instrumento de mudança daquele território, né? E para isso só vai acontecer se a escola mudar o seu currículo, se a escola mudar, inclusive, a sua carga horária, a sua lógica de operar, mudar a sua gestão. Então, você precisa de grandes mudanças, de grandes transformações relacionadas às escolas do campo. É muito importante que tenhamos em mente a necessidade da escola do campo para os territórios rurais do Brasil. Diversas escolas do campo vêm sendo fechadas nos últimos anos, e isso vem representando a estaca zero ao direito à educação dos povos do campo. Quando você fecha uma escola do campo, gente, você fecha também a possibilidade de reprodução da vida naquele território. Você diz às crianças e aos jovens do campo que devem migrar para a cidade. Praticamente você ensina esse jovem a migrar para a cidade. Então, se desde cedo uma criança tem que ir para a cidade para estudar, o que é que o sistema escolar está dizendo para essa criança? Vá-se embora da cidade, entendeu? E a escola do campo ela deve ser justamente o oposto disso. Então, ela deve ser um local que vai contribuir com o desenvolvimento sustentável do território, que vai contribuir com a preservação do meio ambiente, que vai contribuir com a cultura local e com as possibilidades de mudança desse território. Enxergar o campo apenas como um lugar onde se planta ou se cria gado, porco, galinha, é ignorar que existem pessoas morando ali, com sua própria cultura, com seus próprios ensinamentos. É ver o ser humano como uma máquina agrícola, literalmente. E que não é gente. E gente precisa ter acesso à educação, precisa ter acesso à saúde, à moradia digna. Agora imagina você, estudante, que está de saco cheio do EAD, não aguenta mais assistir aula online. Imagina se você não tivesse acesso à internet durante o período de pandemia. Como é que você acha que estaria estudando uma hora dessa? Pois saiba que essa é a realidade de mais de 70% dos alunos matriculados na rede municipal de ensino aqui em Garanhuns. Bom, agora que contextualizamos sobre o que para que serve e a importância da educação do campo, vamos ver com a Secretaria da Educação de Garanhuns como estão as escolas do campo aqui da cidade durante esse período de pandemia. Nós, da educação básica, no Brasil, nunca tivemos a experiência sequer do ensino híbrido, então remoto, menos ainda. E aí a gente precisou, o professor se descobrir com todo esse universo aqui, na raça mesmo, né? Precisava o ensino
chegar de alguma forma, mas o que é que nós da educação básica a gente quer, a gente gosta de sentir que o estudante aprendeu. E onde é que a gente sente isso? No corpo a corpo, no dia a dia, na relação, na experiência que ele traz de casa, no conhecimento prévio, né? Na sinalização de como aquele conteúdo, aquela habilidade que foi trabalhada serviu para a vida social dele. E na tela, tudo muito limitado. Hoje em Garanhuns, 70% dos nossos estudantes não têm acesso à internet. Isso que estão à margem, eles não podem permanecer lá. Então nós criamos estratégias, duas. Uma é a entrega da atividade física, toda a rede faz isso. A retirada, depois a devolutiva, o professor pontua, depois devolve, e tentando fazer. E hoje nós estamos com um projeto, não sei se vocês já estão acompanhando, chamado Aprendizagens, que foi uma parceria com a Fundação Apolônio Salles, através da Universidade Federal Rural de Pernambuco, lutando, na verdade, para que aquele fosso que a gente sabe, histórico, que sempre existiu entre a educação privada e a pública, não se distancie mais e mais. Porque qual é o nosso sonho? É que a educação pública seja tão boa, Tiago, mas tão boa que o pai tenha a opção de dizer assim, não, ele vai estar na escola pública, ele possa escolher. Ele pode deixar na escola privada, mas por uma questão apenas de escolha. E levando em consideração todas essas especificidades, tanto geográfica quanto cultural, como é possível garantir que o aluno do campo tem acesso aos mesmos cuidados de infraestrutura, de material didático que o aluno da zona urbana tem? Claro, sempre levando em consideração essas características específicas do campo. Saiba como esses alunos estão tendo acesso aos conteúdos, bem como a merenda e todo o suporte durante o período de pandemia. Geograficamente, as escolas do campo têm uma maior dificuldade de locomoção. Então, todos os carros da Secretaria de Educação ficaram disponíveis para a gestão da escola, para a coordenação, para o professor. Então, nós tivemos professores que fizeram momentos presenciais na escola, nós tivemos todas as gestões saíram da escola, colocavam o kit de merenda, o kit de atividade, ia levar de porta em porta, literalmente, ainda está sendo assim. Então, foi essa disponibilidade do transporte para que, de fato, o mínimo que for, mas ele precisa ter acesso. Se o da cidade ele tem acesso a X, o do campo ele precisa ter o mesmo acesso. Claro que campo e cidade se diferenciam nas questões específicas de comunidade, de cultura. Deveria-se ter um calendário específico para o campo, que ainda não tem, mas a gente pretende construir. O respeito à identidade quilombola, que nós temos 7 escolas em comunidades quilombolas. Tudo isso a gente está trabalhando nessa construção, sabe, Tiago? Mas enquanto sujeito matriculado, estudante de direito, a gente tentou fazer as duas coisas. Inclusive, por exemplo, roteiro de merenda, sai junto, campo e sede. Nunca priorizando, não, vamos entregar tudo na sede, vamos reformar as escolas primeiro da sede. Não, sempre lá e aqui, porque não é o que aparece para o outro, é o que efetivamente é feito. É isso que importa para a gente. E diferente do que muita gente pode achar, a taxa de participação desses alunos e da família desses alunos com a comunidade escolar é muito maior no campo do que na cidade. No geral, o campo sempre bate 100% das metas. Se sai melhor. Sabe, a família, ela é mais próxima ali daquela comunidade, sabe? Ela faz questão de ir lá dar uma satisfação ao gestor. Um outro dia nós recebemos um áudio que foi bem emocionante. Uma criança do campo mandou um áudio no grupo para a professora e ela dizia assim, tia, eu não consegui fazer minha tarefa hoje não, porque choveu muito e eu fui buscar a minha cabritinha, que estava lá na casa do compadre, disse o nome do compadre, né? Que ele levou para ter filhotes com o bode dele. Então eu tive que cuidar e tirar ela da chuva, mas eu vou fazer a tarefa amanhã. Então, esse nível de importância e de significado, né? A justificativa tão verdadeira e a voz dele chega estava ofegante de cansado da luta que ele tinha tido, né? Mas para ele ali, o que era o essencial? Era cuidar da cabritinha, né? Certamente ele ganhou, tem todo o simbolismo, o significado. Então, as comunidades do campo, ela tem muito essa proximidade, sabe? De informar,
de falar da dificuldade, de chegar junto. E sobre a questão do acesso à internet, a professora nos atualizou sobre como anda o acesso à internet nessas escolas desses territórios. Veja, hoje, das nossas 18 escolas do campo, apenas 3 estão sem internet. Porque não tem provedores regulamentados na Anatel para que a gente possa fazer o pagamento para que eles tenham acesso. Na verdade, existem os provedores, mas não que estejam regularizados. Mas o nosso sonho, nosso desejo, é que não fique apenas na escola. É que isso possa se estender, de fato, para os lares, tanto na cidade como no campo. Isso ainda a gente não fez. E é com esse tema potente que a gente encerra essa primeira parte dessa temporada itinerante, que obviamente não cabe aqui. Dentro desse tema existem várias ramificações que com certeza nós vamos estar abordando no futuro muito próximo. Se o nosso lema é trazer as melhores referências captadas aqui para o receptor, eu acho que a gente dá um pontapé inicial bastante significativo com esses 2 convidados que trouxemos agora, não é verdade? Educação é construída de forma coletiva e é nessa interação, nos ouvindo, trocando, partilhando, é que a gente consegue direcionar melhor. Eu queria, assim, agradecer demais ter sido escolhida para participar desse projeto aí, né? Pelo Receptor Podcast. Desejo muita sorte. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem? Qualquer dúvida, me procure lá na minha rede social. Tem o Instagram, @CaetanoDecarli, certo? E a gente pode também tirar alguma dúvida, passar algum material. Tá certo? Um grande abraço, gente. Queríamos agradecer demais à professora e secretária da Educação, Wilza, e ao professor Caetano Decarli por essa grande contribuição nesse documentário que o Receptor está fazendo, que não acaba por aqui. No próximo episódio a gente já vai estar falando sobre trabalho com Vinha Mara. Eu espero de verdade que você continue assistindo o Receptor, porque essa temporada está sensacional e a gente conta sempre com a curtida, com o comentário, com o compartilhamento de vocês nas redes sociais. Sempre marcando o @Receptor no Instagram. Valeu, até mais, fui!